Bom, dando continuidade à nossa apresentação, a gente vai explicar agora um pouco da codificação, né, da parte lógica do nosso projeto. Para facilitar o entendimento de como é o funcionamento da nossa aplicação, a gente resolveu representar na forma do diagrama de classe, que fica mais resumido e de mais fácil entendimento. Então, basicamente, a nossa aplicação ela é estruturada em cima de duas estruturas, ou seja, de duas classes. A classe autômato e a classe estado. Na classe estado, temos a definição dos atributos, como o nome do estado, um vetor de transições, um vetor de estados e um atributo de definição do tipo boolean, que representa se esse estado é um estado final ou não. Temos também alguns métodos, que são os métodos de transiciona, método par setar o estado como final e método para adicionar transição àquele estado. Já para a estrutura autômato, temos apenas um atributo, que é um array de estados. Ou seja, o autômato será composto por um conjunto de estado. E além desse array de estado, temos os métodos, que é justamente para fazer a manipulação desse array. Então, temos, por exemplo, o método para adicionar um novo estado, temos o método para deletar um estado, temos o método para validar uma cadeia, temos o método para adicionar transição e deletar transição e todos os métodos que são necessários para que a estrutura funcione. Bom, partindo do nosso diagrama de classe, o próximo passo seria a codificação dessas duas estruturas, que é o que a gente vê na sequência. Aqui temos o código da nossa classe autômato, temos as definições aqui do nosso atributo, né, nosso vetor de estados e a sequência de métodos dessa estrutura. Então, temos aqui, por exemplo, o método adicionar estado, que recebe um estado e adiciona ao array. Temos o método para deletar estado, temos o método também de validar a cadeia e todos os demais métodos definidos no nosso diagrama. Aqui a continuação. Já aqui temos o código da estrutura estado, também segue a mesma ideia. Usamos apenas o diagrama, tendo como base o diagrama de classe, a gente só traduziu para o código, né? Então temos os atributos, né? O nome, temos um vetor de transição, temos um atributo do tipo boolean e temos os métodos para a manipulação desses atributos. Bom, tendo feito toda a parte de codificação das duas estruturas básicas, a partir de então, toda a manipulação necessária para que o autômato funcione é feita utilizando essas duas estruturas. Como, por exemplo, quando a página é carregada, né, quando a nossa aplicação ela é iniciada, ela já instancia um autômato, que é o nosso objeto out, e o novo estado, que é o S0. Por isso a página, quando carregada, já vem com um estado inicial. Para adicionar esse estado ao autômato, foi necessário basicamente chamar, né, invocar a função addEstado. Então, todas as demais funções, como adicionar estado, deletar estado, adicionar transição, vai seguir esse padrão de, dependendo do contexto, né, dependendo do cenário, invocar a função necessária. Como, por exemplo, temos no nosso slide a função que foi definida para a ação de inserir um novo estado ao nosso autômato. Então, bem simples. Para isso foi apenas necessário definir, ou na verdade, né, instanciar um novo objeto do tipo estado e invocar o método addEstado da estrutura autômato, passando como parâmetro o novo objeto criado, né, que é o estado.
E assim, esse modelo segue para todas as demais funções que são necessárias. Por exemplo, se quiséssemos codificar uma função para excluir um estado, seria a mesma ideia, só que mudaria apenas a chamada da função, né? A gente chamaria a função deletar estado e passaria qual estado que a gente quer deletar. A parte de explicação da codificação das duas estruturas vai ficar por aqui, porque não tem sentido a gente estender e querer explicar todo o código, porque ficaria um vídeo muito extenso e seria repetitivo. A próxima parte que a gente vai explicar agora é como foi feita a codificação da parte gráfica. Para o desenvolvimento da parte gráfica do nosso projeto, a gente optou por utilizar um framework chamado Joint.js. Esse framework é um framework simples, um dos mais simples e funcionais que a gente encontrou. E vamos explicar agora como foi que a gente utilizou aplicando ao nosso projeto. Para utilizar esse framework, precisamos distanciar basicamente dois objetos, que é o objeto graph e o paper, onde esse objeto paper a gente passa como uma das características o nome da div que a gente vai utilizar para que os componentes sejam colocados dentro dessa div. No nosso caso, a gente usou uma div com o ID chamado Diagram Container. Bom, feito isso, todas as alterações a gente vai fazer através do objeto graph. Por exemplo, quando a gente vai adicionar um estado. Continuando, a gente tem a definição de duas funções, a função state e a função link. A função state basicamente cria um novo estado e adiciona ele na div, criando um círculo que simboliza o estado. E a função link nada mais é do que criar uma transição entre dois estados. Para criar um novo estado, a gente precisa basicamente chamar a função state e passar por parâmetro a coordenada onde esse componente vai ser adicionado e o nome dele, né? O símbolo para aparecer dentro do estado. Da mesma forma, para adicionar uma transição entre dois estados, precisamos basicamente chamar a função link e passar por parâmetro o estado de origem, o estado de destino, o símbolo a qual aquela transição representa e a posição do vértice onde essa transição vai ser adicionada. A gente percebe aqui que tanto a função state como a função link já adiciona o componente automaticamente através do método addCell. Então, quando a gente instancia um objeto do tipo state, esse objeto é automaticamente adicionado na div Diagram Container através do modelo, né, que é esse graph. Como o objeto paper utiliza como model o graph, toda a modificação que a gente faz no graph, ela reflete na div Diagram Container. Por isso que ele aparece na página, na estrutura do HTML. Aqui tem um dos exemplos que a gente utilizou, que é o caso de inserir um novo estado. E o código é bem simples, como a gente já havia citado. Precisamos apenas instanciar um objeto do tipo state, passando a coordenada e o nome desse estado. Como eu já havia falado, ele é adicionado automaticamente no como eu já havia falado, temos aqui a função state, que ao instanciarmos, né, um objeto, ele já é adicionado automaticamente na estrutura do HTML. O componente já aparece lá através da chamada aqui, né, do método addCell, passando o componente. Aqui temos página para mais informações e vamos disponibilizar também um link, e esse mesmo link também está na nossa página do projeto. Quem acessar lá vai ter como ser direcionado para o site deles. Vale a pena e tem mais informações a respeito. Não seria impossível a gente explicar toda
as funcionalidades que ele tem, né, já que a gente usou apenas uma parte. E basicamente é isso, acesse a página e veja a aplicação funcionando.